Você já parou para pensar que o seu futuro está sendo criado exatamente agora? Não amanhã, não quando algo acontecer, mas nesse exato momento com o que você escolhe pensar. A mente é a fábrica de tudo. Cada ideia, cada crença, cada pensamento que você mantém se transforma em algo que o mundo pode ver. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas o problema é que a maioria das pessoas concebe a dúvida e acredita na limitação. E é por isso que continuam presas no mesmo lugar. Você não é limitado. Você apenas aprendeu a duvidar de si mesmo. Desde criança te ensinaram a ser realista, a não sonhar alto demais, a aceitar o que tem em vez de lutar pelo que quer. E esse condicionamento criou um padrão mental de escassez, uma mente que só enxerga o que falta. Mas a mente milionária enxerga diferente. Ela não pergunta, por que é tão difícil? Ela pergunta, como posso fazer acontecer? Essa simples mudança de pergunta muda tudo, porque a mente reage à direção que você dá. Se você alimenta medo, atrai obstáculos. Se você alimenta fé, atrai oportunidades. Não é magia, é foco. O que você pensa com intensidade, o universo amplia. O que você duvida, o universo afasta. E talvez o maior segredo da riqueza seja esse. A prosperidade começa invisível. Antes de aparecer na conta bancária, ela aparece nos seus pensamentos. Antes de estar nas suas mãos, ela precisa estar na sua mente. Os grandes empreendedores que Napoleon Hill estudou, Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, todos eles começaram com nada além de uma ideia e uma crença inabalável. Carnegie dizia, eu não enxergo o que é, eu enxergo o que pode ser. Essa é a diferença. Os pobres esperam ver para crer. Os ricos acreditam para ver. E quando você entende isso, o jogo muda. Você para de lutar contra o mundo e começa a trabalhar com ele. A vida não está contra você. Ela está esperando que você assuma o comando da sua mente. Pare de repetir que é difícil. Pare de reclamar do que não tem. Essas palavras são pedidos diretos de pobreza. Diga o que quer. Afirme o que você acredita e haja como se já fosse realidade. A mente não distingue o real do imaginado. Ela apenas obedece à emoção que você coloca por trás dos pensamentos. Se você pensa com medo, a mente busca perigo. Se pensa com fé, a mente busca soluções. E aí está o poder. A mente milionária não nasce pronta. Ela é treinada dia após dia. Treinada para pensar grande. Para se manter firme mesmo quando nada parece dar certo. Para continuar acreditando quando o mundo duvida. Porque é assim que as riquezas se formam, de dentro para fora. Não espere o dinheiro para se sentir próspero. Sinta-se próspero e o dinheiro virá. A energia que você transmite determina o tipo de vida que você vive. E hoje, agora mesmo, você pode escolher. Continuar preso aos pensamentos que te limitam, ou começar a pensar como quem nasceu para vencer. A mente milionária não é sobre dinheiro. É sobre liberdade, propósito e consciência. É sobre entender que você é o Criador. E quando o Criador desperta, nada pode detê-lo. A mente é o ponto de partida, mas só pensar não é suficiente. Pensamentos são sementes. E toda semente precisa de ação, solo fértil e tempo para florescer. Napoleon Hill descobriu algo simples, mas poderoso. O pensamento, quando misturado com emoção e fé, se transforma em força criadora. Não é o que você pensa casualmente que muda sua vida. É o que você acredita com intensidade e repete com consistência. Você pode ter uma ideia brilhante, mas se duvidar dela, a dúvida mata antes mesmo que ela nasça. A fé é o combustível invisível dos realizadores. Ela faz você agir mesmo sem garantias. Ela te move quando ninguém entende seu propósito. E aqui está um dos maiores segredos que poucos aplicam.
O pensamento precisa se transformar em plano. Enquanto você mantiver seus sonhos só na cabeça, eles são apenas fantasias. Mas quando coloca no papel, define prazos, metas e passos. O universo entende que você está pronto. Carnegie dizia: a maioria das pessoas falha porque nunca decide o que quer de verdade. Você quer riqueza? Então defina o que isso significa. Quanto? Em quanto tempo? Fazendo o quê? E, acima de tudo, o que está disposto a dar em troca? Nada vem sem troca. A prosperidade exige disciplina, foco e coragem. A mente milionária entende que cada desafio é parte do processo. Ela não foge da dor, ela transforma a dor em aprendizado. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Mas ele dizia: eu não falhei. Eu apenas descobri 1000 formas que não funcionam. Essa é a mentalidade que cria impérios. Os fracos desistem quando o plano não dá certo. Os fortes ajustam o plano, mas jamais o objetivo. E talvez esse seja o ponto onde a maioria se perde. Elas querem o resultado, mas não querem o processo. Querem riqueza, mas não querem a disciplina de pensar grande todos os dias. Querem liberdade, mas continuam presas aos mesmos hábitos de escassez. Não há progresso sem mudança interna. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que atrai o que deseja. A mente milionária começa a enxergar padrões onde os outros veem problemas. Ela encontra oportunidades em meio ao caos. E o segredo está na vibração. Tudo é energia. E você está sempre emitindo um sinal. Se vibra medo, atrai medo. Se vibra confiança, atrai resultados. Por isso, comece o seu dia cultivando a mentalidade certa. Acorde com propósito. Afirme o que você quer, como se já fosse seu. Sinta a emoção de já ter conquistado. E haja em harmonia com isso. É assim que o invisível se transforma em visível. Você planta um pensamento, alimenta com fé, age com propósito e colhe resultados. E lembre-se, a riqueza não é um evento. Ela é um estado de consciência que se manifesta em forma de resultados. Os verdadeiros milionários não pensam em ganhar dinheiro, eles pensam em criar valor. Eles sabem que o dinheiro é consequência da utilidade que geram no mundo. Então pergunte a si mesmo: o que eu posso criar que melhore a vida de outras pessoas? O que eu posso oferecer que gere transformação real? Porque o segredo é simples: quem ajuda mais, prospera mais. A mente milionária entende que prosperar não é apenas acumular, é contribuir. É deixar um legado, é ser útil, ser grande, ser consciente. E quando você vive com esse propósito, o dinheiro começa a fluir naturalmente. As portas se abrem, as pessoas certas aparecem, e o impossível começa a acontecer diante dos seus olhos. Napoleon Hill dizia: a fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Acredite, haja, persista, e um dia olhará para trás e perceberá que tudo começou com um simples pensamento. Um pensamento que você decidiu não abandonar. Há uma força silenciosa que separa os sonhadores dos realizadores. Não é sorte, não é talento, é persistência. A persistência é o elo que liga o pensamento à conquista. Ela transforma a dúvida em fé, a dificuldade em degrau, o fracasso em lição. Quando tudo parece estar contra você, é a persistência que o faz continuar. Napoleon Hill dizia: a maioria das pessoas está mais perto do sucesso do que imagina, mas desiste a poucos passos da vitória. Essa é a verdade amarga. Os grandes vencedores não são os mais inteligentes, nem os mais afortunados. São os que se recusaram a desistir. Cada vez que você insiste, mesmo quando não vê resultado, você envia uma mensagem ao universo: eu estou pronto, eu mereço, eu não vou parar. E o universo responde. Mas ele só responde àqueles que demonstram fé por meio da ação. A persistência é uma prova de fé. E fé, como Hill ensinou, não é acreditar quando tudo está claro.
É continuar acreditando mesmo quando tudo parece impossível. O segredo dos grandes homens e mulheres da história não foi uma inteligência fora do comum. Foi uma obstinação quase insana. Eles acreditavam tanto em seus ideais que a realidade não teve escolha a não ser se curvar à sua vontade. Pense em Edison. 1000 tentativas falhas antes de acender a primeira lâmpada. Pense em Ford. Falências, rejeições, críticas, e ainda assim ele acreditou que poderia colocar o mundo sobre rodas. Eles não tiveram sucesso apesar dos fracassos. Eles tiveram sucesso por causa deles. A cada queda, tornaram-se mais fortes, mais estratégicos, mais convictos. A vida testa todos os que ousam sonhar, não para puni-los, mas para provar se estão realmente prontos. E quando você se mantém firme, quando se recusa a desistir, algo muda dentro de você. A mente se alinha, a fé se fortalece, e as oportunidades começam a surgir de onde menos se espera. Hill dizia: cada adversidade, cada fracasso carrega consigo a semente de um benefício equivalente. E é exatamente nessa semente que mora o poder da persistência. Portanto, se você estiver cansado, com dúvidas, sentindo que já fez de tudo e nada muda, respire. O ponto mais escuro da noite é o instante antes do amanhecer. Continue, insista, mantenha o foco, porque no fim, a persistência sempre vence o impossível. Tudo o que existe no mundo foi primeiro criado na mente de alguém. Antes de o avião existir, ele voou na mente dos irmãos Wright. Antes de o automóvel ser real, ele rodou nas ideias de Henry Ford. Antes de qualquer império ser erguido, ele foi imaginado. A imaginação é o laboratório secreto da alma humana. É nela que o invisível ganha forma, que o impossível começa a existir. Napoleon Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas a maioria das pessoas subestima esse poder. Vivem como se suas mentes fossem simples máquinas de pensar, quando, na verdade, são máquinas de criar realidades. A mente subconsciente é o terreno fértil, onde tudo o que você planta cresce. Seja fé ou medo, abundância ou escassez. Ela não julga, não questiona, não duvida. Ela apenas obedece. Se você repete para si mesmo: eu não consigo, eu sou azarado, nada dá certo para mim, sua mente subconsciente toma isso como verdade e começa a atrair experiências que confirmam essa crença. Mas quando você afirma com convicção: eu sou capaz, eu sou próspero, eu mereço o melhor da vida, ela começa a mover circunstâncias, pessoas e oportunidades para materializar essa nova realidade. É como se o universo inteiro conspirasse para responder àquilo que você realmente acredita. E é aí que entra a imaginação. Ela é o portal entre o pensamento consciente e o subconsciente. Tudo o que você visualiza com intensidade e emoção profunda é impresso na mente subconsciente. E o subconsciente, por sua vez, faz com que o mundo exterior reflita essa imagem interior. Por isso, Hill ensinava que o desejo precisa ser transformado em uma obsessão ardente, porque é a emoção que grava o desejo nas profundezas da mente. Sem emoção, o pensamento morre antes de nascer. Feche os olhos por um instante. Veja-se vivendo o sonho que deseja. Sinta-o. Toque-o com a mente. Imagine os sons, as cores, os detalhes. Quanto mais real você o tornar no seu mundo interior, mais rápido ele se tornará real no mundo exterior. A mente subconsciente é a ponte entre você e o infinito. É o meio pelo qual o poder universal responde às suas intenções. Mas há um segredo. Ela só trabalha a favor de quem tem clareza e fé. A dúvida é como uma rachadura no solo. Ela impede a semente de florescer. Por isso, cultive diariamente imagens mentais de vitória, prosperidade e plenitude. Substitua o medo pela fé.
Troque a preocupação pela visualização. Lembre-se, tudo o que você vê no espelho da vida é o reflexo do que está plantado dentro de você. Se quiser mudar o que está fora, mude o que está dentro.